marcado por chicotes, desgastado, sem ter força, sem ter ânimo para nada, somente para dormir, para acordar no outro dia e fazer mais e mais bloco para Faraó. E Josué, percebendo que seu pai não negava a fé, é nos contado que surge, enviado da parte de Deus, Moisés, e liberta o povo, fazendo sinais e maravilhas no Egito, trazendo pragas. E é nos contado que esse povo foi liberto do Egito, e lá estava Josué, jovem, caminhando em meio à multidão, quando o exército de Faraó se levanta para dizer: não, vamos trazer esse povo de volta. E a Bíblia nos diz que o povo vai caminhando, e o exército vindo logo após de Faraó para tragar. E é nos contado que o povo clama, os pais, com certeza, de Josué clama, pedindo a Deus socorro, livramento. E Deus coloca trevas sobre o povo do Egito e coloca luz para que o povo possa trilhar e chegar até o mar. E ali no mar, ele vê a maravilha do Deus que estava libertando todos os israelitas, abrindo o mar, e eles passaram. E é nos contado que quando vai passar todo o exército do Egito, juntamente com Faraó, é sucumbido pelas águas, e o povo vê a maravilha, a grandeza, o poder do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Agora, tudo isso que Deus fez foi com um tema: diga a Faraó para libertar o meu povo, para que eles venham aqui, neste monte Sinai, me dá um culto, para que esse povo venha diante da minha presença me adorar, para que esse povo se achegue a mim e tenha um relacionamento comigo. Liberte esse povo. Então Josué ouviu por muitas vezes o propósito ao qual Deus estava tirando aquele povo. Josué ouviu por muitas vezes Moisés dizer: Deus vai cumprir a sua promessa de libertá-los, porque Ele é soberano, Ele é poderoso. Ainda que se levante um exército contra vocês, o Deus, Criador do céu e da terra, vão tirar vocês do Egito, da opressão, da casa de dor, e levar para a presença dEle. E é nos contado que Deus fez isso na vida destes que aqui estão, os israelitas. A Bíblia nos conta que eles viveram no deserto por 40 anos. Ali, a manifestação de Deus, dando proteção, dando livramento. Muitos tentaram contra a vida deles, e Deus estava lá para livrá-lo. Deus estava lá para proteger, supriu todas as necessidades daquele povo. Até que esse povo agora precisava chegar na terra prometida. E é nos contado que Moisés fala para Deus: Senhor, quem vai levar esse povo para viver as promessas em Canaã? Amado, nós estamos falando desse homem chamado Josué. E nessa noite eu quero que o Espírito Santo fale ao nosso coração para que possamos nos ajustar mais e mais daquilo que Deus quer para a nossa vida. Josué, ele entendeu que saiu do Egito para viver para Deus. Existe uma dificuldade muito grande das pessoas porque estão ouvindo o Evangelho, e esse Evangelho faz com que a casa deles e eles viva mais para o Egito do que para Deus, mas acreditam
que foram libertos. Não. Os verdadeiros libertos, eles querem viver para Deus e não para as coisas do Egito. Então, quando nós olhamos para a vida deste homem, nós precisamos nos alinhar para vivermos as promessas de Deus na nossa vida. Amém ou não amém? E uma das coisas que Josué me chamou a atenção, está escrito em Êxodo capítulo 33, 7, dessa forma. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e seguiam com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, impunha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. Então, quando Moisés saía para cultuar a Deus, não era dentro da sua casa. Moisés entendia que deveria ir para bem longe do arraial. E ali ele montava a tenda. E essa tenda era chamada tenda do encontro. E a Bíblia nos diz que quando Moisés entrava, a glória descia. Quantos crê? Quando você entra aqui, a presença de Deus entra junto, irmãos. Quando você entra aqui, você não está vendo, mas Ele está aqui, porque Ele cumpre com sua palavra. Todas as vezes que nós nos reunimos, Ele está aqui. Mas existe aqueles que ficam como espectador lá da sua casa. Não era diferente. E lá ficavam eles da casa deles olhando. E Moisés entrava e a glória descia e Moisés adorava a Deus. Agora vai entrar um detalhe para nós. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Êxodo 33, 11. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Veja que nós estamos falando de um homem que entendeu que sair do Egito é viver mais perto de Deus. Sair do Egito é viver mais em comunhão com Deus. Sair do Egito é procurar mais ter um relacionamento não só com Moisés, que é bom, que nos libertou, que pregou do Evangelho para nós, mas muito mais o Deus que usou Moisés para isso. Por isso eu não saio dessa tenda do encontro, porque eu quero mais de Deus. Eu sei que existe mais de Deus para a minha vida. E eu tenho que buscar-me-eis e me achareis. E ele estava buscando. Senhor, tu usaram Moisés, usa a minha vida também. Senhor, não sei como, mas usa a minha vida. E a Bíblia nos diz que ele ficava mais tempo na tenda do encontro. Irmão, o que é que acontece na vida de um homem que fica mais e mais na presença de Deus? O que é que acontece na vida de um homem que consegue romper em meio das paixões deste mundo e se apegar a Deus? O que acontece? O coração dele se torna mais limpo. Quando a maioria fala, vamos levantar um Deus, vamos criar um Deus para satisfazer o nosso coração, ele está muito longe, ele está dizendo, eu quero mais é Deus, eu quero as coisas de Deus. Oh, como diz o apóstolo Paulo, se você já foi morto, ressuscitaste com Cristo, olhar para as coisas do alto, onde Cristo está sentado, e não das coisas daqui de baixo. Então eles entendendo que o seu líder subiu, ele subia também. Eu quero mais de Deus, eu sei que ele foi buscar Deus. O que acontece, irmão, com a vida de um homem desse? A Bíblia vai dizer para nós, em Números capítulo
a partir do Números 27, 16, dessa forma. Moisés está fazendo a pergunta para Deus. Que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação. Moisés estava velho. E o povo precisava entrar em Canaã, na terra prometida. Moisés não disse, ele falou, coloque uma pessoa, um homem, para conduzir. Que saia diante deles, que entre diante deles, e que faça sair, e que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. O Senhor disse para Moisés, chame Josué, filho de Num, o homem em quem há o Espírito, e ponha as mãos sobre ele. Aquele que vive a vida de busca pelo Senhor se enche. Porque existem pessoas que querem fazer um dia, um mês, de uma campanha para estar cheio, e toda a sua vida uma vida débil, uma vida morna, uma vida que não glorifica a Deus. Josué entendeu que é todos os dias no deserto buscando, caminhando, entrando na tenda, intensificando a sua busca. Por quê? Porque só vai achar aquele que busca, que procura. E Josué, entendendo, ele buscava porque ele queria viver algo, mas ele sabia que haveria um tempo que Deus poderia contar com ele. Ele estava ali, não cheio das coisas do mundo, não cheio das técnicas do mundo, não cheio da habilidade que o mundo quer dar para enganar as pessoas, não. Mas alguém que foi cheio da presença do Espírito Santo. E Deus falou, Josué, é ele, ao qual tem o Espírito. Quando nós chegamos no finalzinho da vida, aqui, para nós entrarmos em Josué, em Deuteronômio, vai dizer para nós dessa forma, 34, 9, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Estava cheio do espírito de sabedoria. Tem muita gente, irmão, que está sendo enganado pelo diabo, porque não quer buscar a sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto é dado por um Deus da sabedoria. Isso vem a partir de um princípio chamado temor. Josué sempre temeu a Deus. E temendo a Deus, ele assumiu a posição que Deus a confiara. E Deus disse para ele, você deve meditar na minha palavra. Você deve buscar a minha palavra como bússola para a tua vida. E o que nós olhamos é Josué agora se posicionando. E para viver a promessa, Josué estava confiante não nas experiências, não no tempo que ele tinha de caminhar com Moisés, mas na direção ao qual Deus tinha para ele, da forma ao qual o soberano Deus sabe fazer. A Bíblia nos diz que Josué encontrou o Jordão, e não era na força do braço dele, era o mesmo Deus que fez na vida de Moisés, fez na vida de Josué. Abriu o Jordão, assim como abriu o mar, e ele agora passa com o povo para mostrar que Deus está conosco. Deus está conosco. Diante da muralha, Josué poderia pensar, vamos fazer algo, mas Deus toma a direção para dizer para Josué, faça dessa forma. Obediência
submissão e paciência. Porque quando nós buscamos viver mais e mais na presença de Deus, nós confiamos mais na orientação de Deus do que na orientação dos homens. Nós confiamos mais naquilo que Deus vai fazer por meio da grandeza dEle, do que aquilo que as pessoas querem dizer para você que vai trazer resultado. A caminhada dele com Moisés, estando mais e mais na tenda, foi para desenvolver uma confiança nesse Deus que é soberano. E ele não indagava como aconteceria, mas uma certeza ele tinha: essa muralha de Jericó vai cair. Quantos estão aqui? Esse é o momento de vocês dizer glória a Deus. Essa muralha de Jericó vai cair. Por quê? Porque eu sou alguém que tem um relacionamento com Deus verdadeiro. Não será na força do meu braço, não será naquilo que eu aprendi do homem, será no tempo de Deus. Ainda que eu estou dando volta, ainda que eu estou em silêncio, ainda que eu não estou vendo acontecer nada, nenhuma rachadura, mas eu sei que quando Deus mandar dar uma ordem, vai cair. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amado, e a Bíblia nos diz que a muralha de Jericó caiu. E Josué, mais uma vez, contemplando o poder do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Alguém que novo viu seu pai ser oprimido, viu sua mãe ser humilhada, que passou por todo o processo, mas viu a boas novas chegar até a sua casa. E quando ele viu a mão de Deus conduzi-lo, passando pelo deserto, passando por situações, e agora entrando em Canaã, entrando em Jericó, pisando naquelas muralhas, sabendo que não foi a força do pai, não foi a força da mãe, que não foi suas condições financeiras que promoveu, que fez, mas sim a mão de Deus. Ele está confiante em saber que ele vai viver tudo que Deus havia prometido para Israel. Porque Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amado, este homem, ele tinha confiança, de tal maneira que quando sofre uma derrota parcial, ele vai indagar a Deus: como isso, Senhor? Os israelitas voltaram, deram as costas para os seus inimigos, isso não pode acontecer. A tua promessa nos diz que vão vir por um caminho, mas por 7 eles vão voltar. Eles fizeram com que o teu povo voltasse. Josué, existe um pecado que nós devemos eliminar para que vocês vivam a promessa. E Josué não ficou procurando um meio para querer que as coisas acontecessem, não. Ele queria tirar do meio aquilo que estava impedindo de Deus cumprir as promessas na vida dele. Amado, tenha em mente, se você abraçar o pecado, as promessas não acontecem na tua vida. Se você abraçar o pecado, Deus não vai romper, não porque Ele não é poderoso, porque Deus ele não tem comunhão com quem anda com relacionamento com aquilo que desaprova a sua palavra. Josué foi alguém que agradava a Deus. Josué foi alguém que tinha um espírito de sabedoria. Josué foi alguém que tinha uma vida irrepreensível, porque andou do lado de quem andava com Deus. Mas o pecado estava querendo ser instalado, ele não poderia fazer vista grossa. Ele teria que eliminar para que vivesse as promessas que ele, na sua fidelidade no deserto com Deus, ele entendia que não pode de maneira nenhuma abraçar certos cães que quer esconder seus pecados e viver as promessas de Deus. Não! Seja Deus verdadeiro e todo mundo mentiroso. Mas tem muita gente que quer levar essas pessoas, quer abraçar o pecado dessas pessoas e dizer: não tem nada a ver. Tem tudo a ver, Josué. E Josué eliminou. E quando ele eliminou, Deus deu vitória naquela cidade. Ai. Agora, no capítulo 10 de Josué, eu quero que você entenda, irmão. Quantos estão aqui? Nós vamos chegar onde nós lemos, tá bem? A Bíblia nos diz no capítulo 10 de Josué,
que o rei de Jerusalém, sabendo que Gibeão havia feito uma aliança com o povo, tinha feito aliança com Josué, ficou preocupado porque Josué estava vindo, vencendo todos os reis. Eles chamam 5 reis para vir contra Josué. Mas primeiramente eles vão atacar quem? Gibeão. E lá quando eles vão com aquela ânsia de dizer, vamos pisar na cabeça daquele que fez aliança com Josué. A Bíblia nos diz, irmãos, que estes homens, os gibeonitas, né? Ele manda avisar Josué, vem, porque se levantaram contra nós, os reis, os amorreus, 5 reis vieram. E a Bíblia nos diz que quando Josué ficou sabendo, ele partiu mesmo de madrugada, com todo o exército de Israel. E a Bíblia nos diz, irmão, dessa forma no 10:9. Depois de uma noite inteira de marchar desde Gilgal, Josué os apanhou em surpresa, aqueles reis que estavam querendo dar um bote nos gibeonitas. O Senhor lançou em confusão diante de Israel, que lhes pôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bate-Horon e o mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiram de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que a espada dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Grava isso. O que é que ele clamou? Sol, pare sobre Gibeão. E você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingasse dos seus inimigos. Deus, ele deu vitória para o povo, colocando confusão, e ali Josué chegou com a espada, mas não foi suficiente. O povo tentou fugir, Deus vai e envia pedras do céu para destruir. E Josué, entendendo que meu Deus está comigo, quem me pode deter? Ele começa a usar a autoridade para dizer para os pare, a lua se detenha, porque o Senhor está comigo, vamos! E ali, ele vence os inimigos do Senhor. E agora os 5 reis fugiram da presença. E entra numa caverna e ficam lá. Josué vai, vence, depois Josué volta e manda chamar os reis. Pega esses reis que estavam lá dentro da caverna escondido, manda os seus soldados pisar na cabeça, e é assim que Deus manda fazer na vida desses. Irmão, eu quero que você entenda como Josué via a mão de Deus agindo em favor dos israelitas. Eu quero que você entenda que esse povo que outrora estava lá oprimido, o povo que estava lá desprezado, o povo que estava lá no Egito, sendo castigado, que não tinha força de levantar nenhuma faca. Agora um exército poderoso, que quem se levanta até contra os seus aliados, ele se levanta com força para encontrar essas pessoas e vencê-lo, e o Deus poderoso auxiliá-lo, parar o sol, e nunca aconteceu isso, e dar vitória, e atrás dos seus inimigos, os cabeças, e dissipá-lo, e Josué sair dali triunfante. Aonde ele pisava, o Senhor dava por herança. Agora a Bíblia nos diz que Josué, no capítulo 24, chama esse povo
Esse povo que viu Josué gritar: sol, lua, se detenha. Esse povo que não precisaria, eu penso, mas olha comigo. Quando nós lemos Josué 24, nós estamos vendo Josué velho e reúne toda a tribo de Israel. Chama os juízes, os anciãos, os oficiais, o povo. Para que isso? Porque o povo, irmão, tem uma tendência a esquecer o que Deus faz na vida. Rapidamente. O povo tem uma dificuldade de lembrar de onde estava. Tem uma dificuldade. E acredita que a vida é aquilo agora, é o agora. E Josué chama todo esse povo, que outrora era escravo no Egito, seus pais. E diz assim: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo seus antepassados, Terá, pai de Abraão, seus filhos, viveram da além do Jordão, do Eufrate, lá, neste local, lá, longe. Seus pais adoravam os deuses ao qual não glorificava a Deus. Eu estou resumindo para você entender o que ele estava falando. Aí ele vai dizer: Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrate e conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dele Isaque dei Jacó e Esaú. Esaú deu o monte de Seir, mas Jacó, seus filhos, desceram para o Egito. Então eu enviei Moisés. Veja, essa história, eles estão o quê? Caduco de ouvir. Aqui são os filhos, que os pais contaram: olha, nós somos descendentes de Abraão, que veio lá, da além do Eufrates, e vivemos oprimidos no Egito. Mas Deus enviou Moisés e Arão, e feriu os egípcios com pragas, e castigaram. Quando tirei os antepassados do Egito, vocês vieram para o mar e os egípcios perseguiram vocês, aquilo que eu falei. E quando vieram, eu traguei por meio do mar todo o exército, todos os cavaleiros no Mar Vermelho. E a Bíblia vai dizer aqui no 7: mas os seus antepassados clamaram a mim, eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. E ali eles viram o poder de Deus. Não era novidade o que Josué estava contando para este povo, irmão. Foi algo notório. Mas Josué está trazendo a memória para que aquele povo viesse entender quem era o Deus que eles deveriam agora voltar ao seu coração. Porque nós vamos entender. Não é Josué que está dizendo, não, é o Senhor. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que vivia ao leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas não é Josué não, é o Senhor, viu? Os entreguei na mão de vocês. Eu o destruí diante de vocês, e vocês apossaram da terra dele. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zipó, se preparava para lutar contra Moisés, contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvi-lo, Balaão, de modo que ele os abençoou uma vez após vez. Eu os livrei da mão dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hetitas,
os gigazeus, os aveus, os jebuseus, mas eu os entreguei na mão de vocês. Quantos estão aqui, igreja? Eu lhes causei pânico para expulsá-lo diante de vocês, como fiz dos reis dos amorreus, foi onde nós lemos lá no capítulo 10. Foi assim que lhe dei uma terra que vocês não cultivaram e cidade que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem vinhas, olivais, que não plantaram. Agora ele vai chegar no versículo que nós estamos meditando. Entendemos aqui que ele está trazendo um resumo do que Deus fez na vida deles. Veja, se você estivesse além do Eufrate, os deuses que o pai de vocês adoravam, não traria isso que vocês estão ouvindo aqui. Porque não são Deus, são coisas criadas pela mão do homem. Eu quero que vocês entendam que se vocês vivessem lá, e o pai de vocês vivesse lá, vocês estavam uma vida de desgraça e miséria e caos. Mas Deus fez com que vocês vivessem o sobrenatural quando Ele chamou Abraão e trouxe vocês para essa terra. Essa terra que muitos tentaram contra a vida de vocês. Ele vai dizer de homens que tentaram querer amaldiçoar, mas Deus não ouviu e abençoou o povo. Agora nós estamos vendo Josué dizer para as pessoas dessa forma. Eu quero que vocês entendam que foi Deus que fez. Eu fiz, eu dei vitória, eu. E Josué chama o povo para uma responsabilidade. Agora, chega no 14, ele vai dizer, agora tema o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. E fidelidade. Amém? Veja que esse povo, irmão, precisava ouvir isso. Ou esse povo já era para estar dizendo assim, com certeza. Não precisava nem você falar. Nós sabemos como foi lindo o que Deus fez na vida da gente. No Egito, no deserto, na entrada do Jordão. Quando Ele veio fazer com que nós vivêssemos o sobrenatural. Quantas conquistas, quantas vitórias. Agora Josué está dizendo, olha, tema Deus, anda em fidelidade, anda em integridade na presença dEle. Agora olha o que está dizendo o restante. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrate e no Egito e sirva ao Senhor. Irmãos, você vê o que diabo é a idolatria? Irmãos, Deus parou o sol, a lua, Deus mandou pedra, Deus parou o rio, Deus parou o mar, o povo passou, o povo comeu maná, Deus fazendo e o pessoal debaixo do braço levando os deuses dos pais dele. Você dá para entender como é que é o coração do homem que o diabo fez com o pecado? Dá para entender que por qualquer coisa essas pessoas trocam a Deus? Você dá para entender que Deus pode parar ainda o sol novamente, essas pessoas continuar sendo infiéis, sendo pessoas inconstantes na presença dEle? Josué estava dizendo, tire esses deuses da vida de vocês e sirva ao Senhor. Irmãos, o coração do homem é duro. Irmão, o coração do homem é maligno. O coração do homem é ingrato, irmão. Não acredite, se uma cura chegar, ele vai voltar-se para Deus. Não acredite que as coisas melhorar, ele vai deixar de ver aquelas práticas dos seus avós, dos seus antepassados. Só se eles desejar, como Josué, a presença de Deus. Josué não foi contaminado porque ele amava a comunhão, ele amava a presença. Ele amava não Moisés, ele amava a presença de Deus, ele amava o Deus que ele olhou e entendeu que foi a mão dele que tirou. Josué já estava selado para ser um escravo no Egito. Josué já estava marcado para levar pedra, para levar broco, para viver uma vida de chicote nas costas. Josué sabia que a sentença dele era essa.
até que a boa nova chegou, até que ele estava vendo as coisas acontecer sobrenatural. Agora Josué tem mulher, agora Josué tem filho, e há esperança para o filho, para os netos em Canaã, de comer as coisas maravilhosas, a qual Josué falou aqui no final. Vocês não cultivaram, vocês não plantaram, e Deus proveu, Deus deixou para vocês tudo isso. Agora vocês querem verdadeiramente, sirva ao Senhor com integridade, arranca do coração de vocês esse ídolo miserável. Agora ele vai dizer no 14, se porém não lhe agrada servir o Senhor, escolha hoje a quem irá servir, se é os deuses dos antepassados de vocês lá, vá atrás dele. Se é ele que vocês querem, então vá, busca, viva isso, sirva. Ou é os deuses dos amorreus que vocês viram o que Deus fez com aqueles que estavam nos seus deuses. Você viu o que Deus fez através de nós, que Ele é o único Senhor, soberano, poderoso. Vocês querem servir o Deus dos amorreus? Então vão, sirva! Mas ele finaliza com a convicção. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Isso é uma pessoa que entendeu que se não fosse Deus, ele não estaria onde ele estava. Isso foi alguém que entendeu que só Deus poderia fazer o que fez na vida deles. Seu pai já estava condenado, ele seria o próximo a entrar na lista. Mas Deus enviou um libertador. E ele agora, ao abraçar a oportunidade, ele estava vendo sua família, vendo o sobrenatural de Deus. Irmãos, mas o povo, momentâneo, debaixo da pressão, porque estava ali olhando aquele homem que verdadeiramente foi íntegro, reto, que realmente viu o poder de Deus sendo manifesto, gritaram. O que é que eles gritaram? Longe de nós, e servir outros deuses. Não, nós serviremos ao Senhor, nós não serviremos outro Deus. Foi Ele que nos tirou do Egito, foi Ele que nos deu libertação, foi Ele que nos deu provisão, foi Ele que fez coisas maravilhosas. Nós também vimos Josué, foi Ele. Nós não queremos os deuses dos nossos antepassados, nós não queremos os deuses dos amorreus, nós não queremos adorar outro Deus, nós queremos o Senhor. Ô irmãos, é triste quando as pessoas não têm um coração voltado, é só palavra, né? É triste quando pessoas estão com seu ídolo debaixo do braço e dizendo eu quero o Senhor, mas não conseguem ver que nós conseguimos enxergar. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês não é como o coração de Josué. É triste quando as pessoas falam que quer Deus, mas está agarrado com seus ídolos. Agora a Bíblia nos diz para nós finalizarmos em Juízes capítulo 6, dessa forma. Juízes capítulo 2, versículo 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. Irmãos, veja que esse aqui, eu penso que é a continuidade de Josué falando. Não, nós vamos servir o Senhor, vamos servir o Senhor. Josué, qual é a minha parte? Eu quero o Senhor, até possuir o que queria. Amém ou não amém? Quando eles saíram da presença de Josué, não, vamos servir o Senhor. Saíram para ocupar a parte que era deles. O povo, vai dizer o 7, o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobrevieram a Josué e quem tinha visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de
110 anos. E foi sepultado na sua herança. Agora versículo 10, irmão. Depois que toda aquela geração foi reunida, seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram a vários deuses do povo, dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Amado, nós estamos hoje no culto com a família. O que eu recebi do Senhor também, eles deveriam passar para os filhos o temor, o amor, a bondade, a misericórdia, a compaixão, a fidelidade do Deus ao qual tirou eles do Egito. Mas eles confiaram na terra que eles tinham. Meus filhos vão ter terra, meus filhos vão viver conquista, meus filhos vão viver as coisas que esse mundo pode, porque nós temos condição. Mas não passaram o melhor para os filhos, o temor do Senhor. Quando eles não passaram o melhor para os filhos, que é o temor, o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Agora, aqueles que não conheciam o Senhor, perderam tudo aquilo que havia conquistado seus pais. Porque Deus não era poderoso? Não. Porque eles se levantaram para adorar outros deuses. Se dedicaram para viver para um Deus criado pela mão do homem. Abandonaram o Senhor, o Todo-Poderoso. A consequência na vida destes foram ver tudo aquilo que eles estavam conquistando, juntando, plantando, os invasores levarem e não ter um Deus para ajudá-lo. Por quê? Porque quando nós abandonamos a Deus, irmão, nós nos tornamos vulneráveis para que sofremos por deixar aquele que só tem um desejo de ver eu e você, a nossa casa, guardado, protegido e nutrido por Ele. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que vão edificar, olhar, guardar. Por isso, como Josué, nós estamos aqui para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele que abre o mar, Ele que abre o rio, Ele que destrói muralha, Ele que para, Ele que age, Ele que nos dá vitória. Por isso, nessa noite, você está no lugar certo, como Josué, na tenda do encontro, buscando mais e mais dEle. E certamente Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Escolham quem vocês querem servir. Os deuses dos seus antepassados ou os amorreus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, aqui está, meu Deus.